E aí galera, seja muito bem-vindo ao canal Vitamina Fotográfica. Eu sou Wagner Sanci Garcia e hoje nós estaremos tratando sobre um assunto que é composição. Antes de começarmos, deixa teu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nosso conteúdo. E bora pro vídeo. Então, gente, hoje vamos estar falando de composição. Como é um assunto muito grande, muito longo, eu fiz algumas anotações para resumir um pouco e me ajudar um pouquinho na elaboração do pensamento. E trouxe aqui a definição do que é composição. Composição é uma forma de organização e construção, constituição de um todo, modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e integram. Vamos lá. Isso quer dizer o quê? Que a composição é uma forma de organizar, ou seja, é uma forma de pensar. Vamos imaginar um teclado. O teclado ele é um equipamento sonoro, um instrumento sonoro que nos emite melodias maravilhosas. No entanto, se alguém sem conhecimento das notas, sem um mínimo de base para organizar aquelas notas musicais, pegar um teclado, vai simplesmente apertar as teclas e vai emitir som. Verdade. Só que esse som emitido sem uma organização é simplesmente um som, que por acaso pode acabar irritando bastante as pessoas. A mesma coisa se constitui quando se fala de imagem. A imagem ela contém um quadro e ela é necessária ter uma organização visual para ter harmonia, para que as pessoas possam compreender aquela imagem, entender o sentido dela. E é nisso que nós estaremos tratando. Na fotografia, assim como na pintura, é necessário nós pensarmos em como vamos organizar a nossa imagem, como nós vamos pensar ela. Eu estou trazendo aqui hoje alguns exemplos, até mesmo de pintores do renascentismo, como Da Vinci. Por quê? Da Vinci ele foi alguém que trouxe nos seus quadros, nas suas pinturas, uma forma de composição muito bacana, muito tanto que se tornou um dos pintores mais famosos do século e até hoje, né? Temos aí como o quadro mais caro do mundo, um quadro dele que é o Mona Lisa, que representa muito bem aquele sorriso. No vídeo anterior, eu comecei já a entrar no assunto de composição e falei muito superficialmente a respeito da regra dos terços. Vou deixar até um cardzinho aqui em cima para que vocês possam estar vendo esse vídeo, estarem acompanhando. Mas hoje eu pretendo estar falando um pouquinho mais aprofundado sobre a regra dos terços, mas não só a regra dos terços, vou estar falando sobre a espiral de Fibonacci, vou estar falando um pouquinho sobre perspectiva também. No que isso vai ser útil? Vai ser útil para uma construção harmônica de uma imagem, onde você terá a capacidade de pensar com mais facilidade a sua imagem. Logicamente que tem regras de composição que vão ser mais fáceis de ser utilizadas do que outras, mas vocês vão ter uma forma de pensar e vocês vão poder escolher entre elas qual que vocês querem usar ou até mesmo todas elas. Vamos estar recapitulando aqui um pouquinho sobre a regra dos terços. A regra dos terços ela nada mais é do que uma simplificação das proporções áureas. Ou seja, tu pega a tua imagem, teu quadro, e divide em 9 quadrados iguais. Vai estar como um jogo da velha no imaginário. Duas linhas verticais e duas linhas horizontais cortando a imagem. Isso vai te facilitar na divisão da tua imagem, onde tu colocar um elemento e organizar ele. Geralmente, falamos de colocar nas interseções das linhas. Por quê? Isso vai te facilitar admirar ou visualizar onde o olhar da pessoa vai estar sendo guiado. Isso é bom e isso é ruim. Depende da situação. Existem alguns cuidados que tu tem que tomar com a imagem. Nem sempre tu vai querer colocar literalmente aquele objeto num dos cantos da imagem. Até porque, se tu observar, hoje a maior parte da fotografia está sendo muito vista com as pessoas simplesmente pegando algo e colocando de um lado ou do outro da imagem e nem sempre com algum sentido para isso. Você tem que parar e pensar se aquilo que você vai fazer na tua imagem também pode dar sentido. E quando fizer, devemos tomar um pouco de cuidado com o espaço negativo da fotografia.
Por quê? O que é um espaço positivo ou um espaço negativo? Um espaço positivo é para onde a pessoa vai estar sendo guiado o olhar dela. Muitas vezes pegamos e colocamos uma pessoa num retrato olhando para um lado oposto do maior espaço. Isso acaba vai gerando um desconforto visual. Isso acaba gerando um desconforto visual e faz com que as pessoas não entendam muitas das vezes a imagem ou a proposta que tu tentou passar naquela imagem. Então, toma um pouquinho de cuidado principalmente com essa questão de olhar. Se tu botou uma pessoa olhando para um lado, tenta manter o espaço maior exatamente para onde aquela pessoa está olhando, para a direção que aquela pessoa está olhando. Então, a regra dos terços ela foi pensada para ser uma construção de imagem mais simples e que pudesse ser feita de forma mais rápida e prática, sem necessidade de estar fazendo determinados cálculos de onde tu vai colocar teu objeto principal. Ou seja, simplificar um pouco a forma de compor e ainda assim manter uma harmonia na imagem. Quando eu comecei a falar sobre a regra dos terços, eu falei que ela é uma simplificação das proporções áureas. E o que vem a ser as proporções áureas? As proporções áureas ela também é conhecida como espiral de Fibonacci. Ela é uma sequência numérica crescente que foi descoberta pelo Leonardo Fibonacci, um matemático italiano. Ele criou essa sequência, que ele de princípio chama de sequência de Fibonacci, foi chamada de sequência de Fibonacci, enquanto ele observava o crescimento populacional dos coelhos na região. Só que isso veio sendo observado ao longo do tempo, que não se encontrava só no crescimento populacional de algum determinado animal, mas também se encontrava em toda a natureza. E o que vem a ser isso? Essa expressão matemática, ela consiste em tu somar um número pelo seu antecessor. Exemplo, 0 mais 1, ou 1 mais 0, igual a 1. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13 e assim sucessivamente. Isso se forma então a sequência de Fibonacci, que é uma sequência de crescimento. Mas como foi formado então disso para chegar a uma proporção artística, uma proporção de composição para uma imagem? Em determinado momento foi utilizado para o meio artístico essa construção em base de um retângulo, dividindo a imagem com espirais enquadradas. Ou seja, pegar um retângulo e passar espirais sobre ela, um quadrado, e tu vai fazendo essa sequência. E observou-se que nesse retângulo se formava então uma espiral, que foi considerada chamada de espiral de Fibonacci. Um dos grandes pintores que utilizava a espiral de Fibonacci ou a proporção áurea no seu trabalho era Leonardo da Vinci. Ele utilizou esse projeto até mesmo no quadro Mona Lisa. Não da forma que muitas pessoas pensam, ele utiliza isso na proporção humana. Por quê? Leonardo da Vinci ele virava e observou que essa proporção áurea ela tinha a capacidade de ver a medida correta, como ele diria, não é nem correta, mas uma proporção perfeita. E assim ele começou a fazer as pinturas e utilizar a proporção áurea para construir a imagem da proporção humana, de uma forma perfeita para a imagem. As proporções áureas elas não foram utilizadas somente por Leonardo da Vinci, mas como por diversos outros pintores, outros artistas, incluindo não só nas artes plásticas, é um código visual que foi utilizado na arquitetura, na pintura, no design, hoje em dia utilizado, e, logicamente, na fotografia. Esse código, essa proporção áurea, ela tem uma base que não é só na crescente, mas ela tem uma proporção que é equivalente em todos os ciclos dele. Quando tu divide o número pelo seu antecessor, tu chega a um resultado de 1,6, o que é a proporção de cada quadro da espiral dourada, da espiral de Fibonacci. Isso foi simplificado para a regra dos terços, formando aquela base que é o jogo da velha que nós estávamos falando.
que contém o código de diâmetro de 0,666. Quando nós falamos em composição, logicamente que tratar de espiral de Fibonacci, regra dos terços é apenas o sentido organizacional da imagem. Mas existem outros elementos que são necessários para compor uma boa imagem, dar um peso maior à sua imagem. E um desses pesos, um desses elementos, é a perspectiva. É um dos outros elementos utilizados na arte, principalmente na arte renascentista, que é bom termos de conhecimento, observarmos para fazermos uso também nas nossas imagens hoje. E o que é a perspectiva? Ela é um campo de estudo da geometria. Suas aplicações estendem-se para arte, arquitetura, design, fotografia, etc. Existem diversas profissões que trabalham com a geometria, com a perspectiva. A fotografia tem a necessidade de pensarmos na perspectiva porque a fotografia, ela é diferente da escultura, da arquitetura, ela não é algo bidimensional, não é algo tridimensional, ela é uma imagem bidimensional. E o que nos dá a sensação de tridimensionalidade na imagem, na nossa fotografia ou em pinturas, é justamente a perspectiva. Então é uma coisa que nós devemos olhar olhar até com um determinado carinho. Então, a perspectiva ela se trata de uma ciência. Uma ciência que abraça os métodos de representação dos objetos em seu tamanho e posições corretas. Ou seja, correta entre aspas, porque a nossa visão ela tem uma pequena distorção. Os gregos eles sabiam disso e quando construíram principalmente os seus tabernáculos, os seus templos, eles pensavam em colunas a qual elas iam no finalzinho, dando uma pequena engordada no final, preenchiam um pouco mais de espaço exatamente para poder preencher esse campo de visão. Eles já tinham essa noção da perspectiva de como nossos olhos funcionavam, ou seja, para poder evitar uma deformidade. Por quê? Vamos lá. Quando olhamos algo, geralmente vemos aquilo em distância indo se afunilando, coisa que na real não acontece, mas é uma ilusão de ótica. E a perspectiva, ela trabalha com isso, principalmente na fotografia nós podemos fazer uso disso para trabalhar, mas nem sempre nós vamos querer isso se afunilando, às vezes vamos querer algo nessas proporções corretas e precisamos entender como isso funciona. Ou seja, correta. Correta seria mais propriamente dizer que como a visão humana compreenderia. Leonardo da Vinci, ele acreditava que na pintura dele, ele acreditava que a perspectiva era necessária, que naquele tempo não era possível fazer uma pintura, um quadro, sem o uso da perspectiva. Ele disse que se tentasse uma pintura sem perspectiva, não teria um bom resultado. Logicamente que isso era uma questão de opinião. Existiram outros pintores que não utilizavam perspectiva e tinham um trabalho muito bom. Só que na fotografia nós temos que tomar muito cuidado e pensar principalmente nisso, porque nós vivemos num mundo tridimensional. A câmera registra a nossa visão, por assim dizer. Só que se não soubermos trabalhar a perspectiva, nós podemos distorcer algo e acabar não trazendo um conforto visual, não trazer uma harmonia que muitas vezes se gostaria. Logicamente que tu pode fazer o oposto disso, mas tu precisaria entender exatamente o que é a perspectiva para fazer. Temos coisas como o chamado de belo e do feio, da confusão em si. Então, tu pode fazer uso dessas características, sim, mas para você quebrar uma regra é necessário você entendê-la, conhecê-la muito bem. Então, sempre que formos falar de perspectiva, observa. Às vezes você vai querer algo afunilando, às vezes não. E você vai precisar saber como tratar isso. E qual a melhor forma de você tratar com a perspectiva? Parando com calma e olhando. Eu sei que muitas vezes, por causa do dia a dia, ser corrido, parar e observar simplesmente como um prédio é montado, como é a perspectiva, como que é a visão de campo, acaba sendo
difícil para muitas pessoas que acabam trabalham muito e chegam cansados do serviço, não vão ter tanta oportunidade de fazer isso. Mas a base da perspectiva, ela se encontra sobre um eixo, que é o eixo horizontal. Ou seja, feito isso, tu vê a partir da linha do horizonte. Tendo a linha do horizonte, tu vai ver que a visão ela vai se indo até chegar a um ponto. Esse ponto chamamos de ponto de fuga. Essa é uma parte da ciência que chamamos de perspectiva linear. Ela se introduz a partir de um ponto ao qual chamamos de ponto de fuga. O ponto de fuga é um intento plano de visão que representa a interseção aparente de duas ou mais linhas retas paralelas, segundo um observador num dado momento. Ou seja, tu para e observa que de repente algumas linhas elas vão indo ao encontro e em determinado momento elas vão se cruzar. Isso é chamado de ponto de fuga. Qual a vantagem disso? Tu pode construir com isso a direção do olhar para onde o espectador vai estar indo, para onde tu vai estar levando a direção do olhar do teu espectador. Ou seja, tu pode guiar ele pela imagem, começando de determinado ponto e levando ele até outro, em vez de olhar uma imagem, ver o ponto principal e depois descartar aquela imagem para uma outra. Ele vai parar e vai levar um tempo maior para poder observar aquela imagem, para poder entender e admirar um pouco mais. Existem muitos pontos a serem pensados na hora de construir uma imagem, de fato. E a partir desses pontos, desses poucos pontos que citamos aqui, você já terá a capacidade de construir uma imagem adequada, bem organizada, harmônica. Conseguirá enxergar as tuas fotografias de uma outra forma. Mas nunca deixe de observar o que está vindo ao redor. Pare e observa um pouquinho sobre o que os pintores faziam, porque isso vai te trazer grande qualidade no teu trabalho. Muitos fotógrafos hoje simplesmente acabam por não observar tanto isso, seguem mais por uma linha de visão padrão e tradicional, até para ser um pouco mais rápido em eventos ou coisas assim. Mas você pode fazer diferente, você pode aproveitar isso, observar o que foi feito e trazer a forma de pensar daquele pintor que te inspirar. Lembre-se que fotografia é muito mais do que imagem, é cultura. Sebastião Salgado ele já dizia assim: você não fotografa com a sua câmera. A câmera é apenas um equipamento que vai registrar o que você vê, da forma que você demonstrar aquela imagem, da forma que você mostrar a sua visão. Então, ele dizia, ele diz, né? Você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com toda a sua cultura. Fotografia é pensar, é analisar aquilo que está no teu entorno, e quanto mais conhecimento, quanto mais cultura você adquirir, melhor vai ser a tua composição de imagem, melhor vai ser a forma como você vai pensar a sua imagem. Então, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aqui no comentário, fala aí o que vocês estão achando dos vídeos, fala aí o que vocês gostariam de ver de conteúdo aqui no canal. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e até a próxima.